Olá, meninos do terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vim aqui para fazermos, né, a devolutiva das questões sobre herança ligada ao sexo, tá? Então, algumas questões de genética que envolvem a questão do sexo feminino e masculino, tá? Então, vamos lá? Então, aqui a gente vai ver alguns conceitos iniciais que são importantes para que vocês consigam, né, compreender a resolução das atividades, tá? Então, primeiro, o que seriam, né, as células humanas? Como é que ela está organizada, né, condicionada em relação à genética? Então, em condições normais, né, qualquer célula que seja diploide, né, humana, uma célula humana, ela vai conter 23 cromossomos que eles são homólogos, ou seja, são cromossomos bem parecidos um com o outro, certo? Desses cromossomos, 44, né? Então são 23 pares, no caso 46 cromossomos. Desses 46, né? 44 são classificados como cromossomos autossomos, que são aqueles cromossomos das características de algumas doenças, né, de aparência física, que é parecido com a mãe, que é parecido com o pai, então são aqueles cromossomos. E temos também dois cromossomos sexuais, que são chamados também de heterossomos. E aí esses dois cromossomos sexuais, ele vai dizer justamente o sexo biológico daquele indivíduo, se ele é homem ou se ele é mulher. Então, como é que dá essa determinação, né, sexual e a herança ligada ao sexo? Então, no ser humano, a determinação do sexo ela vai se dar por esses cromossomos sexuais. Então, para que a pessoa seja considerada do sexo feminino, ela precisa ter recebido um cromossomo sexual X de sua mãe e um cromossomo sexual X do seu pai, tendo, portanto, né, esses dois cromossomos sexuais como sendo X e X. Já os indivíduos do sexo masculino, eles precisam receber um cromossomo X da mãe. Ora, mulheres só têm cromossomos X e X, então ela só vai poder doar um cromossomo X. E vai receber um cromossomo Y do seu pai. Então, no caso, os homens, né, indivíduos do sexo masculino, esses dois cromossomos sexuais são X e Y. Então, daí a diferença, né? Que apenas os homens têm o cromossomo sexual Y. Então, a herança, né, ligada ao sexo, ela vai se referir aos genes que estão lá nos locos dos cromossomos sexuais que cada indivíduo tem. Então, esse gene, né, ele está guardadinho lá no cromossomo X ou no cromossomo Y, no caso de ser um indivíduo sexo masculino, tá? Então, na espécie humana, né, o cromossomo sexual masculino Y apresenta poucos genes. Já o cromossomo sexual feminino X possui uma grande quantidade de genes que são envolvidos na determinação de várias características. Então, a gente tem muito mais características que são relacionadas ao cromossomo X. E, estando relacionada ao cromossomo X, ela pode aparecer tanto em homens como em mulheres. Se for limitada, né, ao cromossomo Y, ela vai aparecer apenas em homens, porque só homens portam o cromossomo Y. Então, qual a grande diferença, né, que visualmente podemos identificar, né, no cariótipo de uma pessoa, dentre esses, quais as diferenças, né, entre o cromossomo X e o cromossomo Y? Então, é a questão do desenho, ou do tamanho, né, no caso. Então, o cromossomo X ele é bem menor do que o cromossomo Y. Então, isso foi o que identificaram e perceberam que os cromossomos sexuais das mulheres eram diferentes dos cromossomos sexuais dos homens. Então, como eu acabei de citar nessa palavrinha cariótipo, o que seria esse cariótipo? Então, é o nome, né, que é dado a um conjunto de cromossomos que cada espécie vai apresentar, certo? Então, lá vai ter a forma, o tamanho e o número característico de cada cromossomo que possuímos no nosso corpo. Então, cada espécie, esses cromossomos, eles se repetem, né? Suas características se repetem. A morfologia desses cromossomos, ela é constante para a espécie, então a gente vai ter apenas uma variação, né, em casos de alterações cromossômicas. O cariótipo normal da espécie humana pode ser descrito com 46 XX, né, no caso seria o cariótipo de uma mulher, e 46 XY, que seria o cariótipo de um homem.
A cariotipagem ela é importante, pois permite analisar os cariótipos de indivíduos e perceber algumas alterações gênicas, como as estruturais, né? Então, a gente pode ter ali um cromossomo diferente estruturalmente, ou numérica, podemos ter uma quantidade maior ou menor de cromossomos naquele indivíduo, tá? Um exemplo, né, de detecção é da síndrome de Down, que ele tem uma alteração genética no cromossomo 21. Ou seja, a pessoa não tem apenas 2 cromossomos 21, ela tem 3. Então, ela já guarda essa característica que foi, né, nomeado posteriormente como a síndrome de Down. E essa síndrome de Down, ela vem com outras características físico-psíquicas, né, que tornam essas pessoas bem características mesmo como portadoras dessa síndrome. Então eu trago aqui para vocês, né, para mostrar o cariótipo de um indivíduo do sexo masculino, tá? Que ele vai apresentar 22 pares de cromossomos autossômicos, né? Ou autossomos, né? Tanto faz. E um par de cromossomo sexual, que no caso do homem, né? É um par que é nomeado como X e Y. Então você vê aí que a estrutura, né, do cromossomo Y é um pouco diferente da do cromossomo X. E a gente tem também o cariótipo de uma mulher que apresenta 22 pares, né, de cromossomos autossomos e um par de cromossomo sexual denominado XX. Então, como já foi visto aqui, a gente sabe que os homens possuem, né, 2 cromossomos sexuais, o X e o Y, e as mulheres 2 cromossomos sexuais também, porém são cromossomos XX. E para as mulheres a gente tem, né, são cromossomos sexuais chamados de homogaméticos, porque eles se repetem, né, homo, iguais. E para os homens, né, a gente tem os heterogaméticos, que são cromossomos X e Y, então são diferentes entre si. Então, como é que acontece, né, a determinação do sexo de um indivíduo? Então, primeiro a gente vai para o corpo, né, da célula da mãe e a célula do pai. Então, lá na célula da mãe a gente vai ter os cromossomos sexuais XX e do pai cromossomo sexual XY, tá? Então, com isso, a mãe ela só tem a capacidade de doar um cromossomo X, tá? Então, ela vai doar ali um dos dois, né? E o homem, ele tem a capacidade de doar tanto um cromossomo X, daí se ele doa o X, a gente tem um indivíduo do sexo feminino, porque ele vai pegar um X da mãe e um X do pai e vai ser, né, feminino. Se o pai doa o cromossomo Y, então isso é tudo questão de probabilidade, tá? Que no caso tem 50%, né, de cada um. Se ele doa o cromossomo Y, no caso temos um indivíduo do sexo masculino, porque ele vai herdar o X da mãe e o Y do pai, sendo assim, né, os cromossomos sexuais sendo X, Y do sexo masculino. Então, os tipos de herança, né, ligada ao sexo. Então, a gente tem, primeiro, algumas, né, características que são ligadas ao cromossomo X. E aí, no caso de serem ligados ao cromossomo X, ele pode, né, aparecer tanto em homens quanto em mulheres. E aí, ele é chamado, né, de herança ligada ao sexo, tá? Um outro padrão, né, de herança seria ligado ao cromossomo Y, que nesse caso seria herança restrita ao sexo. Por que restrita? Porque apenas indivíduos do sexo masculino poderiam, essa característica poderia se atenuar, certo? Eles também, esses cromossomos Y, eles também são chamados de genes holândricos. Então, ó, um exemplo, né, para que vocês consigam visualizar e fixar melhor de uma doença relacionada ao cromossomo X, tá? Então, a gente tem como o daltonismo, tá? Que é essa incapacidade de distinguir a cor verde da cor vermelha que alguns indivíduos apresentam, tá? Então, essa doença ela é determinada por um gene localizado lá no cromossomo X, tá? Então, significa o quê? Que tanto homens como mulheres podem portar essa doença, tá? Chamamos, né, de gene D, Dzão, aquele que determina se as pessoas têm a visão normal, tá? E Dzinho, quando essas pessoas elas têm o daltonismo, que é o seu alelo recessivo.
Então, continuando aqui, né, com o daltonismo. Então, como esses genes, né, eles seguem um padrão de herança que é ligado ao cromossomo X, então, dizemos que mulheres, né, apresentam os genótipos. Se a mulher tem uma visão normal, a gente já viu que o Dzão, né, ele era relacionado à ausência dessa característica, ele é dominante e não tem essa característica. Então, a mulher que tem uma visão normal, ela provavelmente ela vai ter o genótipo Xão, Dzão, Xão, Dzinho, certo? Que no caso pode ser também X, Dzão, X, Dzão. Mulher, né? X, X. Ou X, Dzão, X, Dzinho, tá? Então, ela pode ser homozigota dominante ou heterozigota dominante. E para ela ser daltônica, ela precisa ser homozigota recessiva. Então, lá nos dois X vai ter que ter o Dzinho. Então, ela é X, Dzinho, X, Dzinho, tá? No caso dos homens, para ele ter uma visão normal, ele necessita, né, ter um X, Dzão, e o seu outro cromossomo sexual, Y. E para ele ser daltônico, ele vai ter o seu cromossomo X acompanhado de um alelo recessivo, né? Então é X, Dzinho, e o seu outro alelo sexual ali, o outro cromossomo sexual, tá? Então note que os homens eles precisam de apenas um gene para que o daltonismo ele se manifeste, certo? E que esse gene ele seja sempre herdado de sua mãe, já que está ligado ao cromossomo que? X, beleza? Então, a característica, ela é, portanto, né, muito mais frequente em homens do que em mulheres, porque os homens precisam de menos para essa característica aflorar. Então, agora a gente vai para a resolução de questões, né, nas quais a gente vai usar as características que a gente viu anteriormente e tentar resolvê-las de uma maneira mais eficiente. A questão 1 fala o seguinte: a fosfatemia, né, com raquitismo resistente à vitamina D, é uma anomalia hereditária. Beleza. Na prole de homens afetados com mulheres normais, todas as meninas são afetadas e todos os meninos normais. É correto concluir que a anomalia em questão é determinada por um gene dominante autossômico. A gente viu que as características autossômicas elas não estão relacionadas se o indivíduo é homem, se o indivíduo é mulher, tá? Então, a alternativa A está incorreta. Determinada por um gene dominante ligada ao sexo. Então, a gente já vê que essa é uma questão de herança sexual, certo? De herança ligada ao sexo. Por quê? Porque os homens, né, afetados, os meninos, por exemplo, os meninos são todos normais, as meninas tudo afetadas. Então, isso está sim relacionado à questão do sexo do indivíduo, tá? Então, a alternativa B, ela está correta. Alternativa C, determinada por um gene recessivo autossômico. Então, autossômico a gente já sabe que não é, né? Alternativa D, determinada por um gene recessivo ligado ao sexo. Beleza, é uma herança ligada ao sexo, sim. Porém, não é de um gene recessivo. Por quê? Porque as mulheres normais tiveram filhas que foram afetadas. Então, ela tendo apenas um alelo dominante, essa característica já poderia aparecer. Mas se ela tivesse recessiva, esse recessivo ele teria que, nas meninas, né, aparecer em homozigose. E como a mãe não tinha para doar, então não tem a capacidade, né, de ser relacionada a um gene recessivo, tá? E a alternativa é determinada por um gene de cromossomo Y. Então, nesse caso, também não, porque a gente viu que é a questão do cromossomo X, ou seja, das mulheres, que modificou toda a cena. A questão 2 fala o seguinte: o daltonismo é uma doença hereditária recessiva ligada ao cromossomo X, certo? Um homem daltônico casou-se com a mulher normal homozigota. Então, vamos ver aqui. Então, esse homem, né, ele é daltônico, então ele teria o genótipo X, Dzinho Y. Ele casou com uma mulher normal homozigota. Então, mulher normal homozigota seria, né, X, Dzão, X, Dzão. Então, qual a probabilidade do casal de ter um filho do sexo masculino e daltônico? Beleza. Então, fazendo o cruzamento desses dois genótipos, né, do homem e da mulher, que no caso da mulher seria X, Dzão, e do homem
XDzinho, né, porque ele é afetado, Y. Então, a gente fazendo o quadro de Pinner, né, a gente tem que esse cruzamento daria, né, indivíduos. Então, no caso, dois indivíduos que, na verdade, nenhum seria afetado, tá? Mas ele daria dois indivíduos do sexo feminino e dois indivíduos do sexo masculino. E a questão pergunta, né, a probabilidade de ter um filho masculino e afetado. Então, a probabilidade de ter um filho afetado é zero. Não existe essa possibilidade, sabendo que essa é uma característica recessiva, tá? E é atrelada ao cromossomo X. Isso vai aparecer em homozigose em mulheres e vai aparecer, né, apenas no cromossomo X nos homens. Então, não existe probabilidade de ter um filho afetado, tá? E a probabilidade, né, de ter um filho do sexo masculino é metade e metade, como qualquer uma outra questão. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D, né? Não há chance de nascer um menino daltônico, porque, gente, é uma doença ligada ao cromossomo X e a mãe, ela é normal, ela é homozigota dominante. Então, ela só poderia doar um gene dominante, ok? Segunda afirmação fala o seguinte: seu cromossomo X é descendente de um X de sua avó paterna. Então, nesse caso, essa alternativa ela está incorreta. Por quê? Porque se ele é um menino, ele provavelmente, né, do seu lado paterno, ele recebeu o cromossomo Y. E do seu lado materno, sim, ele recebeu, né, o cromossomo X. A terceira alternativa fala entre seus autossomos, há descendentes de autossomo dos seus avós. Sim, né, gente? Os avós doaram para nossos pais e os nossos pais doaram para a gente. Então, nesse caso, a alternativa correta seria a alternativa D, né? Estão corretas as afirmativas 1 e 3. A questão 4 fala o seguinte: cromossomos sexuais. Em geral, os cromossomos sexuais de mamíferos fêmeas consistem em um par de cromossomos X. Beleza. Mas machos, né, possuem um cromossomo X e um cromossomo sexual que não é encontrado em fêmeas, o cromossomo Y. Assinale verdadeiro ou falso as afirmações abaixo referentes aos sistemas XY de determinação sexual de mamíferos. Então, a primeira alternativa. Os genes ligados ao cromossomo X são os que apresentam como função a diferenciação sexual. Gente, nesse caso não, né? Porque todo mundo tem cromossomo X, né? Macho e fêmea sempre tem o cromossomo X. Porém, nem todos os indivíduos têm o cromossomo Y. Então, nesse caso, né, essa alternativa ela está incorreta. A B. Cromossomos X e Y pareiam durante a meiose. Sim, gente, é justamente nesse momento que vai acontecer, né, a diferenciação de um indivíduo que vai vir do sexo feminino ou de um indivíduo que vai vir do sexo masculino. A terceira alternativa, né? A inativação de um dos cromossomos X em fêmeas permitem o mecanismo de compensação de dose. Gente, então o que seria esse fenômeno, né, dessa compensação de dose? Seria, em algumas situações a gente tem que o macho, ele não tem o cromossomo sexual Y. Ele tem apenas um cromossomo X e pronto, enquanto as mulheres têm dois cromossomos X. Então, a grande diferença do sexo feminino e masculino seria esse, tá? Em algumas espécies. Então, com isso, é chamado, né, desse fenômeno de compensação de dose. É como se inativasse ali um cromossomo X da mulher para poder compensar e ficar mesmo o número de cromossomos, né, do homem e da mulher. Então, ou seja, do indivíduo do sexo feminino e do sexo masculino, macho ou fêmea. Então, nesse caso, a terceira, né, alternativa, a terceira afirmação, ela está correta. A quarta afirmação: fenótipos recessivos ligados ao X são mais frequentes em fêmeas do que em machos. Gente, nesse caso, para a gente ter uma característica recessiva, lembrando lá dos cromossomos autossômicos, essa recessividade ela aparecia em homozigose, né? Tipo assim, azinho, azinho, beijinho, beijinho, né? E para os homens, né, é mais fácil essa característica aparecer, porque ela não precisa aparecer em homozigose, ela precisa aparecer apenas lá no cromossomo
X e pronto, e acabou. E na mulher, ele precisa, esse gene recessivo, ele precisa aparecer nos dois X que ela possui, tá? Então, a última afirmativa, ela está falsa. Portanto, seria a alternativa C, né? Então, é falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. A última questão fala o seguinte: podemos dizer que cromossomo é um filamento de cromatina espiralado, visível ao microscópio óptico por ocasião da divisão celular. Então, no momento da divisão, a gente consegue, né, visualizar esses cromossomos. O conjunto de dados sobre tamanho, forma, número e característica dos cromossomos de uma determinada espécie é chamado de... Então, como já vimos aqui também, né, esse conjunto de dados é chamado de cariótipo, sendo, portanto, a alternativa correta a alternativa A. Gente, por hoje ficamos por aqui, né? Espero que tenham gostado das questões. Fiquem todos em casa, tá? Se cuidem direitinho. E um beijo e até a próxima aula.